costuma lutar as suas guerras ou fazer as suas convicções usando o nome de Deus. Tem gente que você paga para ele fazer um trabalho, botar a boca da pessoa dentro de um sapo, mas lá dentro está cheio de nome de Deus. Tem gente que vai mandar os outros partir para uma guerra, ou se explodir, se matar, usando o nome de Deus. Existiu muitas guerras no mundo usando o nome de Deus. Pessoas foram lançadas no fogo, pessoas foram sacrificadas porque usaram o nome de Deus. Muitos morreram achando que estavam fazendo em nome de, e era em vão. Então por isso ele disse: não digam ou não agem usando o meu nome em vão. Sabe o que acontece mais hoje, recentemente? As pessoas estão falando aquilo que Deus não disse. As pessoas estão dizendo para as pessoas aí fora que Deus está dizendo, mas Deus não está falando. Estão usando o nome de Deus em vão, sim ou não? Enganando as pessoas, tirando delas, sim ou não? Essa lei que você está vendo aqui foi estabelecida por Deus. E essa lei é chamada de lei do amor. Como você pode amar a Deus? Obedecendo suas leis, seus estatutos. Sim ou não? Veja bem que os primeiros 4 mandamentos aqui, amigos, aqui, você faz uma declaração de amor a Deus. Fala sobre o amor que temos que ter com Deus. Ele diz: entre você e Deus, entre vocês, não tem outro Deus, é entre você e. Não adore imagem de escultura, é entre você e. Não diga o meu nome em vão, Deus está falando entre você e. Guarde o meu sábado entre você e. Agora quando passa aqui, honra teu pai e tua mãe, né? Aí ele diz: não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho e não cobice. É entre você e quem? É entre nós mesmos. É por isso que Deus estabeleceu assim: você quer amar a Deus? Você quer agradar a Deus? Então ame a Deus sendo obediente no que Ele falou em relação a Ele. E você precisa amar a Deus sendo obediente com relação ao seu próximo. E Jesus disse resumidamente: olha, se você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o teu próximo como a si mesmo, você obedece tudo isso aqui. Mas ele não isentou nenhum desses aqui. Ele apenas resumiu aquilo que se trata de uma relação de amor com Deus e com o próximo. Vocês estão entendendo? Então eu pergunto aqui: como posso agradar a Deus? Muito bem, dona Fátima, muito bem, Valbert. Ou Valber. Valbert é meu irmão, toda vez eu quero chamar ele assim. Ok? Amigos, não é difícil de entender. O difícil é você não querer adequar as coisas de Deus para a sua vida, e você quer adequar a sua vida às coisas de Deus. O que mais se vê é as pessoas querendo trazer o mundo para dentro da igreja, quanto Deus quer tirar você do mundo. Lembra que Deus tirou quem? O povo da terra da escravidão. O que Deus está querendo fazer é tirar as pessoas da terra da escravidão. Nós não falamos aqui sobre o sequestro de um planeta? Então Satanás mantém as pessoas como refém, no pecado, afastado de Deus, e Deus quer tirar ela dessa escravidão para trazer para o reino do Filho do seu amor, conforme está escrito em Colossenses, porque Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todo sistema imperialista é um sistema de oposição, de subjugação, ok? Você não tem direito, você é subjugado. Mas quando você vem para o reino, aí o Senhor te trata com igualdade. Você tem acesso direto a Deus. Vocês estão entendendo, amigo? No que consiste o amor a Deus? O que consiste o amor ao homem? Obedecer às leis de Deus e nada mais. Ok? No Novo Testamento, amigos, a palavra de Deus continuou firme e forte. Porque Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Ok? Deus me enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nenhum momento você vê Jesus abolindo a lei de Deus. Ele diz: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Por meio de quem Deus falava antigamente? Pelos profetas. E Deus fala conosco através de quem agora?
da sua palavra. Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Eu não vim abolir a lei e os profetas, porque os profetas eram boca de Deus e falavam acerca daquilo que devíamos fazer para agradar a Deus, e falavam acerca do Salvador. E quando Jesus costumava fazer o quê? Nisto consiste, veja bem, nisto consiste o amor a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó: nisto consiste o amor a Deus. Está dizendo assim, ó: como é que eu de fato estou amando a Deus? Ele está dizendo assim, ó: em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você quer saber quando é que você está amando a Deus de verdade? Quando você de fato tem Deus, não só de boca, mas dentro do coração, dentro da sua mente, nas suas ações, quando você coloca em prática os seus mandamentos. Ok? E a Bíblia diz que eles não são pesados. Sabe quem os torna pesado? Aquele que é o acusador, aquele que é mentiroso, aquele que é enganador, aquele que é sedutor. Ele os torna pesado. Coloca algo extremamente pesado nas suas costas, que você não consegue carregar, e usa líderes religiosos aí, que nem ele suporta, e ainda quer colocar nas suas costas. Ok? No que consiste o amor? Quando de fato eu entendo, ou eu estou no centro daquilo que agrada a Deus, quando eu estou obedecendo. Mateus capítulo 5, 17, o Senhor disse: não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Vou chamar a sua atenção para um detalhe aqui, amigo. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó. Ele diz assim, ó: em verdade, enquanto existirem céus e terra, existe céus e terra ainda, sim ou não? Aí, quem disse não aí? Quem disse não? Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Existe céu e terra, sim ou não? Então tá, ele diz, olha: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Já está tudo cumprido? O que falta se cumprir? Vamos lá? O que vocês esperam vir? Nós não aguardamos Jesus? Então ainda falta se cumprir a vinda de Jesus. Mas nesse meio tempo, nós estamos na terra, estamos debaixo do céu, pelo menos desses 3 céus que existem. Jesus disse que não desaparecerá nenhuma menor letra ou menor traço da lei. Isso ele está dizendo aqui, ó, que ele cumpriu, e todos os seus discípulos o fizeram, cumpriram. E por que nós que somos seguidores de Jesus não vamos seguir? Nós não somos discípulos de Cristo? Ou pelo menos queremos ser? Então o discípulo segue o seu mestre. Isso não é difícil de entender. O difícil é que a gente quer deixar de obedecer a palavra de Deus para seguir as orientações, as tradições e os preceitos, as filosofias, as analogias do homem. E o homem é falho, mas o Senhor não é falho. Quer agradar a Deus? Começa a obedecer, segue o exemplo de Cristo. Ele disse: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Jesus disse que não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. E nós vimos ali que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, em quem não há mudança e nem variação de mudança. Por que Jesus ia vir e agora ia mudar tudo? Pelo contrário. Será que é difícil de entender? Não, mas a gente dificulta porque a gente não quer ouvir a palavra, a gente quer ouvir os homens. Romanos capítulo 14, 4, versículo 15. Paulo deixa bem claro, Romanos 14, 15. 4, 15. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Romanos 4,15. Quem encontrou, diga amém. A página é no número 1058. Ele diz assim, ó: porque a lei
4:15. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. Tá. Diz assim, ó: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, quando Deus determinou sua lei, desde o Éden, ok? Ele disse que não era para fazer, porque se fizéssemos morreriam. Transgredindo a lei, a morte veio. Quando ele estabeleceu a sua lei, constituiu também pecado tudo aquilo que fosse transgressão da lei. E deixa eu perguntar para vocês, o que é mais comum dentre a lei do Senhor, dos 10 mandamentos, que as pessoas não cumprem aí? Porque a gente sabe que tem gente matando, tem gente roubando, tem uma série de coisas assim. Mas o que é mais comum, principalmente no meio dos cristãos? A guarda do sábado. Não é mais comum não guardar do que guardar. Mas a Bíblia fala que ainda há uns remanescentes. Ainda há um remanescente daqueles que são obedientes. A Bíblia fala. Quem são esses? Os que guardam o mandamento do Senhor e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ainda há um grupo de santos, ou seja, aqueles que procuram se santificar, que estão dentro do processo de obediência da forma como Deus determina. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos do Senhor e têm a fé de Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo. Então, onde não há lei, também não há transgressão. Ok? Então, o que é transgressão? Transgressão é a desobediência à lei de Deus. Não entendi. Boa analogia. Ele deixou claro aqui que o quarto mandamento é... Sim, mas eu gostei da forma como tu falou. Sim, mas fala do jeito que tu falou lá. Fala do jeito que você falou. Tu falou algo mais legal aqui, porque eu sou muito ruim de cabeça. O quarto mandamento está sendo usado dentro das para abominação. E ele é o que tu falou antes? Ah, tá. Ele está dizendo aqui que algumas denominações estão usando o quarto mandamento como abominação. Isso é verdade. Sabe por que que é abominação aos olhos de Deus? Abominação aos olhos de Deus é quando você vive uma prática no pecado. E tudo que está no contexto de desobediência a Deus constitui-se abominação. Ele me falou aqui que... Está aqui o irmão Dimas, né, dizendo que muitas denominações estão vivendo um contexto de abominação. Verdade, porque em vez de agradar a Deus, estão entristecendo a Deus. Vamos lá, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então imagina, Paulo está dizendo que se não tivesse lei, também não tinha pecado. Se Deus tivesse dito assim, ó, vocês comem de tudo aí que está tudo certo, então a serpente não precisava enganar Eva lá com a fruta, sim ou não? Estava tudo certo, então ninguém tinha pecado. A partir de lá, se também não precisasse de regras e ordem, disciplina, Deus também não tinha estabelecido os 10 mandamentos, sim ou não? Então, quando ele estabeleceu ali para que a gente tivesse uma relação de amor com ele e com o próximo, isso significa que nós precisávamos estar nesse contexto, porque qualquer contrariedade contra a sua lei, seria o quê? Pecado. Onde não há lei, também não há pecado. E a Bíblia diz, quando o pecado não é levado em conta, quando não há lei. Então, se não há lei, não há pecado e vice-versa, né? Vamos lá. João capítulo 15, versículo 10 diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Sabe o que está dizendo isso aqui? Jesus disse isso. Ele disse, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de quem? Em algum momento Jesus mandou os discípulos dele abolir o sábado. Então ele está dizendo, se vocês guardarem os meus mandamentos, não é isso? É uma relação dos discípulos e nós com ele, né? Porque ele deixou como exemplo o quê? Do mesma forma que eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu
De que forma nós podemos permanecer no amor de Deus e de Jesus? Conforme o texto. Permanecer, obedecendo. Muito bem, Valber, você está afiado. Então, amigos, vocês entenderam aí? De que forma podemos agradar a Deus? Sendo obedientes. De que forma podemos declarar o nosso amor a Deus? Obedecendo as suas leis. Não são pesadas. Jesus deixou isso bem claro, ó. Se guardares o meu mandamento, permanecerei no meu amor. Ou seja, você de fato está demonstrando seu amor a Cristo e Ele retribuindo com você. Porque da mesma forma que Jesus permaneceu nos mandamentos do Pai e permanece no amor dele. Então você quer permanecer no amor de Deus, no amor de Cristo, sim ou não? Quem quer permanecer com essa relação de amor com Deus? Levanta a mão aí. Muito bem. Então não é algo que você precisa ter dúvida. Você tem uma compreensão bem clara disso aí. Amém? Então eu quero convidar você. Antes de você ficar em pé, que eu não quero cansar vocês, eu quero cantar uma canção para você. Hoje eu trouxe aqui o violão. Eu vou cantar uma canção aqui com vocês. Isso. Essa canção, eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra, porque talvez seja o contexto de alguns aqui. Às vezes a gente deixa de olhar para Cristo para achar alguma solução com as pessoas que estão perto da gente, a família, os amigos, e às vezes a gente não acha um refúgio. Mas eu quero dizer para você que se você olhar para Cristo e permitir que Ele faça parte da tua história, Ele vai fazer uma transformação que começa de dentro para fora. Quem crê, diga amém. Isso é parte do que Deus tem feito e está fazendo na minha vida. Os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, um Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Você que quer receber a graça de Cristo, por favor, fique em pé, por favor. Quando tudo em mim era incerto,
os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a Ti, Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, Senhor. O maior milagre Deus vai fazer aqui. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus. Eu gostaria que tivesse bastante gente aqui, não para me ver cantar, é claro, mas para entender que o maior milagre é uma vida sendo salva, liberta das drogas, do álcool, do crime, e alcançar a eternidade por meio de Cristo. Porque eu vivi nessa escassez, eu vivi nessa prisão, eu vivi pagando para ter medo, e hoje eu posso cantar que o maior milagre Deus tem feito em mim, e Ele pode fazer na sua vida. Não importa o que quer que seja, não importa o tempo, não é difícil, não é difícil viver um contexto de amor a Deus. As pessoas adoram a Deus e dizem amar a Deus, mas falam apenas da boca para fora, porque o coração está longe, e a palavra de Deus diz isso. A gente não está vivendo um conto de fadas, e ninguém é crente só porque quer aparecer ou ser diferente. É porque nós temos a certeza de que há uma tão grande salvação proposta por Deus, por meio de seu Filho Jesus. Amém? Então, se você que crê e quer ser salvo, não perca essa programação. Continue estudando a palavra de Deus conosco, porque Deus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com sinceridade, com um coração contrito e verdadeiro. Porque Deus vai plantar uma semente nesta boa terra, e ela vai produzir frutos para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Então eu aguardo você amanhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus de paz, bendito seja o Teu nome. Sou grato a Ti por mais uma noite, sou grato a Ti pela vida dos meus amigos neste lugar. Senhor, não somos nada, somos apenas um canal transmissor que o Senhor usa para trazer uma mensagem de salvação. A Tua palavra nos diz: por que razão morrereis, ó meu povo? O desejo de Deus é que vivamos, que essas pessoas não mais, não menos do que palavras, mas sintam a Tua presença, e esta presença dê força suficiente para que eles tomem uma decisão de mudar, de viver, não só esta vida na terra, mas para a eternidade, em nome de Jesus. Amém?